Isso daqui provavelmente vai dar o que falar nesses próximos dias. Estou falando de que exatamente? Da Virgínia Fonseca, que durante o programa dela lá no SBT, o Sabadão com a Virgínia, como você sabe, é um programa gravado. Então, se isso foi ao ar, foi permissão aí também dela e da emissora. Porque o que acontece? Você sabe que a Virgínia Fonseca, nesse momento da vida dela, ainda está enfrentando o processo de separação do Zé Felipe. E que vale a gente mencionar, né? Quando houve o anúncio da separação da Virgínia Fonseca com o Zé Felipe, ninguém acreditou. Acontece que agora que desde que eles se separaram de fato, muita gente vem aí criando teorias de que ou Virgínia e Zé Felipe estão ensaiando para voltar, sabe, para não de fato terminar o casamento, já que eles têm 3 filhos, ou a situação aí é tão complicada que ela prefere nem falar sobre esse assunto. E por que a gente está comentando sobre isso? Porque ela foi indagada. Ela foi indagada sobre isso. E olha, eu acho que, para ser muito sincero, a gente precisa dizer que ela pode estar se fazendo um pouquinho. Eu acho que você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo e aí você vai concordar ou não comigo se a Virgínia Fonseca ela tá se fazendo nessa situação toda que ela está vivendo nesse momento agora com a separação. Isso acontece porque ela recebeu recentemente alguns convidados famosos no seu programa e uma dessas pessoas foi a Mari Menezes. E tem um quadro durante o programa que eles perguntam tanto para os convidados, mas nesse caso até para Virgínia Fonseca, sobre se a pessoa decide falar ou fazer alguma coisa. E se a pessoa não quer, ela tem que beber a bebida que tiver lá. E não é uma bebida boa, gente. Parece que tem umas bebidas que, vamos combinar, parecem um pouquinho nojentas. Realmente, você olha assim, você fala, não, não tenho coragem de beber isso. Qual que foi a pergunta que a Mari Menezes fez e que tá causando na internet? É porque a Mari Menezes chegou assim para Virgínia e perguntou: Você voltaria com algum dos seus ex? E por quê? Acontece que, na hora que a Mari Menezes falou sobre isso, todo mundo ali na plateia, nos famosos, ficou comovido. E você deve ter visto ou tá vendo na tela agora o momento da Virgínia onde ela coloca a mão na boca e ela fica meio que sem ter reação. Ela fica claramente envergonhada. Parece que, de uma certa forma, ela foi pega de surpresa nessa pergunta. E vale dizer o seguinte também: a Mari Menezes, que teve presente aí no programa dela, o pessoal já tentou criar uma rivalidade entre elas. Então, assim, é uma pergunta feita por uma pessoa que na internet já tentaram criar uma rivalidade com a Virgínia Fonseca. Só que aí você deve se perguntar, tá bom, mas a Virgínia respondeu, a Virgínia comentou se ela voltaria ou não? Eu acho que você já sabe pelo tipo que a Virgínia já é, né? Enrolou, enrolou, mas ela não comentou nada sobre isso. A Mari Menezes ainda disse o seguinte: mas é tranquila, no caso a pergunta. Por quê? E se você não se lembra ou tá achando aí essa situação, tipo assim, tá, mas o que isso tem a ver? O que complica é que os dois ex mais famosos da Virgínia Fonseca é o Rezende, que você sabe aí que a Virgínia Fonseca meio que começou a carreira dela e ficou famosa também junto com ele, na época que ela começou na internet, e também tem o ex mais recente, como todo mundo sabe, o Zé Felipe. Acontece que Virgínia não respondeu. Será que ela estava pensando no Rezende? Será que a Virgínia Fonseca estava pensando no Zé Felipe? E por que ela se recusa a responder? Será que a situação da Virgínia realmente com o Zé Felipe tá tão mal assim?
Ou será que ela chegou a indagar uma possibilidade de voltar com o Rezende? Só para você ter uma noção, muita gente na internet até hoje, depois de anos aí do término da Virgínia Fonseca com o Rezende, tem gente que até os dias de hoje torce aí pelos dois. De alguma forma acha que os dois combinam, mas acredito eu, tem muito a ver aí pela Virgínia ter começado na internet quase que com ele junto. Ela acabou namorando, ficou conhecida e tudo mais. Mas eu acredito que a Virgínia pensou no Zé Felipe, porque é o relacionamento mais recente, é o término mais recente, e ela tem 3 filhos com ele, né? Ao que parece, ela não quis responder, mas isso obviamente reacendeu rumores. Então a gente começa a se perguntar: será que realmente o fim desse casamento, o fim da Virgínia Fonseca com o Zé Felipe é uma coisa que vai finalizar? Vai se concluir? Porque muita coisa tem saído na internet. Muita coisa tem saído na internet sobre o fim do casamento dos dois. Tem hora que tem gente dizendo que o processo deles, o Zé Felipe está pedindo 200 milhões. Tem hora do pessoal dizendo que mãe de Virgínia curte algo, mãe do Zé Felipe curte outra coisa. Aí é como se o pessoal estivesse jogando indireta de lá para cá, de cá para lá, mas nada que conclua essa situação, nada que de fato faça as pessoas entenderem o que o pessoal ali está pensando de fato. E com essa reação da Virgínia Fonseca de simplesmente se recusar a responder, isso deixa aí algumas pessoas com uma pulga atrás da orelha. Por quê? O Zé Felipe é o ex mais recente, é o ex-marido dela. Eles tiveram os 3 filhos, então o pessoal achou que seria até normal ela falar, tipo, volto não, já acabou, ou volto sim, dependendo da situação. Só que ela se recusou. E a maneira que ela recusou, a reação que ela teve, como você viu na imagem, é o que pegou as pessoas aí e deixou as pessoas com uma pulga atrás da orelha, até pensando se ela chegou a pensar no Rezende. E vamos combinar, se ela tivesse mencionado o Rezende e esquecido o Zé Felipe, ela não mencionou nenhum dos dois, mas se ela tivesse mencionado o Rezende, eu acho que isso ia causar na internet de uma maneira que não teria aí, eu acho que não teria como a gente dizer quanto que isso iria repercutir. Isso iria repercutir demais, porque a Virgínia Fonseca é uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil e agora ela está até na televisão. Quer dizer, a Virgínia está chegando cada vez mais longe. Só que se recusou a responder. Fugiu da raia, como o pessoal fala, enrolou e fez o jogo de todo famoso de ai, não vou responder, não sei o que, não sei o que, e bebeu a bebida lá só para não responder. Mas vou deixar aquele questionamento. Você acha que essa reação dela, toda envergonhada, toda constrangida, você acha que essa reação da Virgínia é por conta de pensar no Zé Felipe e não responder se voltaria ou não? Ou você acha que ela pensou no Rezende e preferiu não responder? Qual que, na verdade, é a sua teoria dessa reação da Virgínia Fonseca, que para muita gente foi muito estranha?